Deus. Melhor sem boné. Hoje. Eu não tá sol agora. Tá um solzinho agora. Entrou as nuvens aí na frente. Ó. Tá aqui na porta de casa. Olha que benção. E as margaridas. Tem umas amarelas aqui também. Olha os passarinhos, que trupé. Eu ia lá pro monte, ouvi os passarinhos e falei, não, vamos fazer o som dos passarinhos hoje, né? Hã? Muito legal, né? Os passarinhos quebrando tudo no canto. Oh, Jesus querido. Agora sim, vamos pôr um somzinho de fundo. Só os passarinhos agora. Vou colocar aquele fundo maroto. Tá cedo, né? Muita gente acordando agora. O clima ficou... Vamos achar aqui. Fundo para oração. Entrando aí, meu povo, ó. Vocês conseguem ouvir? Tanto de passarinho cantando. Tem mais passarinho cantando aqui hoje que lá na noite. É hoje. Arababata Chorianda ramandere kalabadaranana esho. Toribedere mandaramana shirikintene mese. Querido Jesus, glorifica o teu nome, para que seja lembrado pelos séculos dos séculos, que todo joelho se dobre, toda língua confesse que tu és Senhor. Dado, Senhor, toda a autoridade nos céus e na terra, toda a autoridade sobre todos os povos. Obrigado, Senhor, pela tua presença através do teu Santo Espírito. Fique conosco, Senhor. Hoje nós vamos falar sobre como ganhar os nossos parentes para Cristo. Nossa família, Pai. Deus é bom. Deus é muito bom. Mas nós vamos estar falando aqui nesse dia, mas o senhor Dani Donato de Moçambique, é isso, né? Aleluia.
Aqui são 6h13 da manhã. Bom dia, Elza. Os passarinhos vieram para cantar hoje para nós. Shalom, pastora Érica, bom dia. Como é que tá em Campo Mourão? Aleluia. Aqui tá lindo. Tá lindo, lindo. Gente, hoje nós vamos falar como ganhar nossos parentes para Jesus. Como ganhar os meus? Meu pai era uma pessoa que era muito difícil dele. Muito difícil dele acreditar em alguma coisa, sabe? Muito difícil mesmo. Trazer vocês mais para perto aqui. Pera aí. Pronto. Estamos próximos agora. Amém? Para captar melhor o microfone aqui, que eu tô sem lapela. Meu pai era uma pessoa muito difícil de acreditar nas coisas do Senhor. Quando eu me converti, eu cheguei para ele e disse: ó pai, eu sou cristão agora, eu sou crente, né? E ele não gostou nada da ideia, caçoou, zombou de mim, né? E eu comecei a orar pela conversão dele, para que ele conhecesse o Senhor, né? Meu avô teve muitas complicações na saúde, ficou 17 anos acamado, e algumas enfermidades começaram a alcançar a vida do meu pai. Eu comecei a orar muito forte contra essas enfermidades, né, para que ele conhecesse o Senhor. E, queridos, incrivelmente ele começou a ter algumas experiências. Né? O primeiro passo que eu creio que nós devemos dar, né, em relação aos nossos parentes é determinar dia após dia a conversão deles, né? Não de vez em quando, mas dia após dia, constantemente, incessantemente, pedindo para Deus para que esse parente venha conhecer ele, para que Deus dê para ele experiências profundas. E foi isso que aconteceu. Meu pai teve uma época que ele traiu a minha mãe, e aí a vida dele começou a desmoronar mesmo, em todas as áreas. Ele era uma pessoa que tinha algumas posses e caminhões na estrada, autopeças de caminhão, né? Olha que lindos. Esses aí que passaram tem um bico torto imenso. O bico maior que eu estou mostrando para vocês aqui, torto para baixo. Lindos, lindos. Espaço aqui em cima. E aí, meu pai foi alcançado pelo Senhor da seguinte maneira. Eu entrei no monte um dia e falei: Deus, o que adianta eu ganhar pessoas para Jesus? O que adianta eu ver milagres se o meu pai não é alcançado? Né? E falei com Deus, falei: ó, eu não vejo melhora nenhuma no meu pai. E eu estou orando tanto por ele, eu gostaria que ele fosse salvo mais do que todas as outras pessoas, Deus, que eu já me dediquei, né? Mas meu pai é muito duro, o Senhor tem que quebrar o coração dele. E, queridos, meu pai começou numa decadência depois de trair minha mãe. Sabe? Não estou aqui para falar mal dele, não, amo ele, mas aconteceu isso na nossa história. E Satanás se aproveitou dessa lacuna, né? E começou a a melhor palavra aqui é começou a sentir o peso da mão de Deus em várias áreas da sua vida. Uma das coisas que Deus amava muito, que meu pai amava muito, era a prosperidade dele, né? Ele tinha crescido, né? Chegou uma época que ele teve 20 caminhões, ele teve muito bem financeiramente, uma época. E
Depois que ele traiu minha mãe, Satanás entrou na nossa família e destruiu nossa família. Mas destruiu mesmo. Meu pai e minha mãe só brigavam, meu pai muito bruto, muito rude, né? E falava palavras de baixo calão, e a gente não gostava nem um pouco daquilo. Aquilo afetou eu e meu irmão de uma maneira tão forte, que nós... Shalom, pastor Ivan! Shalom, shalom para todos aí. E afetou a minha alma e a alma do meu irmão, e aí nós começamos a descontar nas drogas, no álcool, né? Que chegava em casa, em vez de a gente ter um lugar de paz, um ambiente saudável, né? A gente tinha apenas um ambiente de guerra. Chegava em casa, via meu pai, sabe, maltratando a todos, e era muito ruim. Quantos natais nós íamos ele estragar com grosseria, com brutalidade, né? Mas porque ele deu uma brecha para o inimigo, ele abriu a brecha. E eu, sabendo daquilo, orava para a conversão do meu pai. Orava muito. E nesse dia no monte que eu cheguei, falei: Deus, eu clamei, eu não orei. Clamar é você chegar e falar em alta voz, em bom tom, né? Deus, por que o meu pai não é alcançado? Né? Por que tantas pessoas se convertem? Por que o Senhor não faz algo para ele? E tal. E meu pai é realmente muito duro. Assim como o coração do faraó era muito duro, né? Não aconteceram ali... Aconteceram muitos sinais para o faraó, e o faraó não se amoleceu, né? Deus, ele fez várias coisas na vida do meu pai, mas meu pai não se entregava. E eu fui, depois desse dia que eu orei, falei: Deus, eu clamo o teu nome. Poucas vezes que eu clamei na vida, queridos. Clamar não é você só orar, clamar é você falar em voz alta, em tom de urgência com Deus. Amém? Saúde. E aí eu vi o meu pai definhando de que maneira, financeiramente, emocionalmente. Aí minha mãe disse para eu e para o meu irmão: Ó, eu vou me separar do seu pai. A nossa reação instantânea, eu nunca tinha falado isso. Shalom, pastor Elias. A reação instantânea minha e do meu irmão, que tinha uns 16 anos, 15, 16, 17, não sei. Nós falamos ao mesmo tempo para minha mãe: larga agora, sabe? Ela falou de separar, a gente nunca tinha ouvido aquilo da boca dela. Quando ela falou: larga agora, nós estamos contigo, nós vamos vencer. Né? Meu pai na época tirou do seu nome, do nome da minha mãe, muitos caminhões, muitas coisas, e passou para o nome de pessoas, de laranjas, né, para poder fazer uma separação. E a separação foi feita toda, sabe, tipo 80-20 ou 85-15%, sabe, totalmente injusta, com advogados corruptos. Foi terrível. E nós não brigamos por aquilo, nós aceitamos, que a gente queria mais paz que tudo, né? E nós aceitamos ali, e minha mãe separou do meu pai, nós começamos a ter paz. Nós nunca tínhamos experimentado paz, né? E aí sim nós tínhamos. Minha mãe não briga, minha mãe sempre foi uma pessoa correta, sabe? Mas nunca brigando, nunca falando de maneira a magoar ninguém, né? Deus já recolheu, mas uma mulher santificada, sabe? Uma mulher cheia de ética, sabe? Professora, né? Também dona de casa, e trabalhava na empresa do pai também, braço direito dele, fazia de tudo. Então não era justo aquela situação para com a minha mãe, para conosco. E aí meu pai foi aquilo que ele pediu, né? Aquilo que minha mãe pediu, o divórcio, ele aceitou logo e se separaram. Para nós, ao invés de ser uma coisa ruim, ficamos sem o pai em casa, figura paterna, foi uma bênção. Nós começamos a colocar nossa mente no lugar, sabe? Aí foi possível batalhar para sair das drogas, para sair do álcool. Ainda ficamos muito tempo, mas aí sim começamos a ser nós mesmos. Por um pai que diminuía demais a gente. Shalom, pastor Edson. Shalom, Afonso.
Meu pai diminuía nós ao extremo, dizia que nós não éramos dignos de nada, sabe? Que nós éramos zeros à esquerda e nós começamos a viver desse momento em diante, né? Ter uma vida mais saudável, uma vida em paz. O ser humano precisa de paz para viver, né? Ele precisa trabalhar, fazer as coisas, ele chegar em casa e descansar, né? Isso faz parte daquilo que Deus preparou, né? Nossa casa é o nosso refúgio, nosso porto seguro. Então, aí com a separação nós começamos a ficar melhores. E de vez em quando ir ver o pai para nós era motivo de muita tristeza ao invés de alegria, né? Você deve estar pensando, por que você está contando isso, apóstolo? Porque eu estava tomando banho agora há pouco, o Espírito Santo disse, você vai contar como ganhar um familiar para Cristo, sem desanimar. Amém? E hoje é o número 6, tá, Viviane? Então, começamos a viver essa nova história a partir de uma separação. Amém? Deus mostrou no oculto como meu pai estava, saindo com outras pessoas, e aí minha mãe descobriu e teve um motivo para essa separação. E é bíblico esse motivo, né? Por traição você pode pedir a carta de divórcio. Então, ao invés da separação ser uma coisa ruim, para nós foi uma coisa muito boa. Porque meu pai estava doente, tão obcecado por algumas coisas, e nós vivíamos muito mal, né? Um ambiente de briga todos os dias, né? E aí acabou aquilo. Minha mãe foi para o lado dela, nós fomos com ela. Meu pai foi para o lado dele, né? Nós conseguimos trabalho para nós. Trabalhamos por 17 anos na mesma empresa da família também. Eu trabalhei 17, meu irmão passou disso, acho que foi 21 anos. Minha mãe morreu trabalhando dentro das empresas da família. Então, queridos, eu comecei a ver o meu pai definhar e andar para trás porque ele tinha traído a minha mãe. A justiça de Deus desceu na minha casa. Eu vi exatamente, Satanás entrando, trabalhando e destruindo a minha família. Eu assisti Satanás destruir a minha família. Eu não sabia lutar, eu não sabia orar, eu não sabia ajudar a minha família. Também tinha 16 ou 17 anos, né? Não tinha muita noção disso, ainda usando droga, Usando droga de finais de semana, alguns dias de noite. Trabalhava muito, desde os 12. Serviço pesado, mecânico de caminhões, né? Pintor e várias outras coisas. Fazia de tudo na firma. Mas daí aconteceu que nós começamos a prosperar. Eu, minha mãe e meu irmão, a gente tinha paz e o pouco que a gente ganhava se tornava coisas materiais, se tornava alegria, comia o que queria comer, não tinha brigas em casa, a gente ouvia muito grito, queridos. Isso faz um mal terrível, né, para nós, né? E não ouvimos mais, nunca mais. Precisamos ter uma vida normal, né? Todos têm direito a ter uma vida normal, né? Uma vida em paz. E aí, queridos, meu pai teve um AVC, né? Nesse AVC ele ficou com um lado do corpo todo debilitado, né? E aí eu já era cristão, ele já zombava de mim porque eu era cristão, e ele dizia, né, que eu era um crentezinho de merda. É esse o nome, eu não tenho vergonha de dizer aqui porque é apenas a verdade. Tem pessoas que passam coisas piores que essa, né? Um crentezinho de merda, e aí aquilo diminuía, me entristecia. Eu falei, não sabe, né, do tanto de coisa que Deus fez por mim. Em 2006, já passando muitos anos de onde eu estou aqui no testemunho, né, eu fui ficar muito mais próximo de Deus, numa penitenciária de segurança máxima nos Estados Unidos, para ser deportado. Eu fiquei nessa penitenciária 8 meses, e depois passei mais 4 meses por outras penitenciárias. Ao todo eu passei por 7 para ser deportado, né? Fui sendo trazido da penitenciária de Hillsborough, nos Estados Unidos, até o centro de deportação de El Paso, Texas, lá no final dos Estados Unidos, em divisa com o México, né? Tanto que El Paso já é uma palavra mexicana, né? Mas na cidade americana. E lá eu fui deportado. Lá eu conheci Jesus de perto. Lá eu conheci um Jesus vivo, não um Jesus pregado na cruz, não um Jesus que me contava. Lá eu conheci um Jesus que
me impactou. E amanhã eu vou contar meu testemunho, tá cedo, que o Espírito Santo acabou de mandar, tá? E aí eu consegui mandar algumas cartas para minha família, né? Consegui de vez em quando um telefonema, era difícil telefonar. Eu podia pegar 41 anos de prisão se eu fosse condenado, né? Mas o Senhor me disse que era Ele a causa daquilo tudo. Shalom, Daniele. Shalom, Alessandra. Né? Então o Senhor me visitou na cadeia de uma maneira tremenda. Lá eu li a Bíblia 6 vezes inteira, a Bíblia, uma Bíblia católica que eu tinha ganhado, né, de um padre da comunidade brasileira de Nashua, né, em New Hampshire. Então lá eu conheci o Senhor mesmo. Então eu voltei com aquela vontade, falei, eu tenho que salvar meu pai. Minha mãe ainda ia nas missas, mas tinha umas 20, uma época eu contei, tinha 22 ou 28 imagens de escultura num criado lá da cama dela, né? Shalom, shalom, apóstola. E aí, queridos, nessa de eu ter saído da cadeia, eu saí da cadeia com fome de Deus, sabe? Orando todos os dias, forte, horas e horas. Sentia Deus, ouvia Deus, tinha revelações de Deus. Era outro Deus. Não era o Jesus que estava preso na cruz, era o Jesus vivo, que era meu amigo, que estava ali do meu lado. Quando eu cruzava as pernas na cama, tinha uma camazinha assim com a base de ferro, onde eu dormia na penitenciária, era sentar naquela camazinha, cruzar as pernas para orar, sabe? Eu tinha que cruzar as pernas para não cansar muito, sabe? Dentro da penitenciária, então eu cruzava as pernas assim, sentado na cama, era cruzar as pernas, Deus me arrepiava inteiro, mas passava pela coluna arrepiando assim, que eu falava, nossa, que forte, que tremendo, que poderoso que é. Eu nem abri minha boca, Deus sabe que eu só vou orar agora. Eu nem anunciei nada aqui com fala. Eu só subi na beliche, na cama para orar, cruzei as pernas, Deus já me visitou. E era assim, ele virou meu amigão. Mas meu amigão, e não estou aumentando aqui, era mais do que eu estou falando. Ele era muito amigo, né? E tive experiências com ele, tive experiências com o inimigo, né? Ouvi a voz de Satanás dando gargalhadas de mim, porque eu tinha me convertido. E queridos, voltei para o Brasil aleluiado. Fiquei ao todo 1 ano e alguns dias na penitenciária. Acho que 1 ano e 7 dias. Nas 4 penitenciárias. Nas 7, perdão. 4 foi num lugar, 3 no outro. O Senhor falava assim para mim, na Bíblia, vou eu arrebentando os batentes de bronze e arrancando os ferrolhos de ferro. Aí eu perguntava, o que é isso, Senhor? Aí o Senhor falava assim comigo, Senhor, filho, eu vou abrindo as portas das penitenciárias para você passar. Eu falei, Senhor, tá amarrado. Eu já estou morrendo de tristeza nessa penitenciária, já está falando que eu vou visitar outras. E todos os dias, durante muitos dias, Deus falava a mesma coisa. Você vai passar por outras penitenciárias, mas eu vou na sua frente. Aí eu não lembro o nome de todas as penitenciárias, mas sabe o que eu lembrava? Eu lembrava de uma que foi muito terrível, chamava Rockingham County. Né? County é penitenciária. Department of Corrections, Departamento de Correção de Rockingham County. Era uma penitenciária que a gente ficava na segurança, na solitária todos os dias. E querido, por estar na solitária todos os dias, a depressão é imensa. A depressão é muito forte, a tristeza é muito forte. É 24 horas por dia trancado. Você só sai, na verdade, uma hora, são 23 horas trancado. 1 hora você sai, vai tomar banho e volta. Né? Que dentro da cela só tem a patente e a água quente, uma pia. Todos juntos, assim, a pia e a patente são de inox e uma coisa só, chumbada na parede. Né? Para não ter jeito de você se machucar ou tentar se matar. Então foi momentos muito tristes, mas quando eu voltei, eu encontrei meu pai, né? Aí eu encontrei meu pai e falei para ele, falei, Senhor, pai, Deus caminha comigo, ou eu caminho com Deus. Eu sei que é muito lindo a nossa amizade hoje, né? E o meu Deus manda te dizer, pai, para o Senhor me devolver o carro que eu te dei quando eu fui para os Estados Unidos, né? Eu tinha dado um carro na época para o meu pai, valia 30 mil reais, e eu entreguei para ele e falei, pai,
já que eu vou viajar, o senhor vende o carro, faz alguma coisa com o dinheiro aí, soma aí nas suas coisas, e quando eu voltar, o senhor me devolve, né? E quando eu voltei, as coisas para o meu pai não estavam tão bem quanto estavam antes, mas ele podia me dar o carro, né? Ele tinha 3 caminhões, dava para comprar, sei lá, uns 6 carros cada caminhão, né? E eu falei, pai, me devolve meu carro. E ele falou, eu não posso devolver teu carro agora, estou usando dinheiro e tal. E ele falou, para com essa conversa de falar que Deus falou coisas para vocês, que o seu Deusinho não te falou nada. Quando ele falou seu Deusinho, ele tipo diminuiu, né? O meu Deus, eu falei, de Deus ninguém zomba, pai. Você acabou de fazer algo, o senhor falar que eu sou um crentezinho qualquer, não tem problema. Agora, se o senhor falar, né, que Deus isso ou Deus aquilo, aí o senhor está se enquadrando num trecho bíblico que diz que dele ninguém zomba. Tudo que o homem planta, ele vai colher. É melhor o senhor retirar essas palavras. E ele zombou mais ainda, né? Aí aconteceu que ele tinha vendido uns caminhões para o pessoal da cidade de Floresta, do lado de Maringá, no Paraná, né? Shalom, doutor Manuel. Então, ele vendeu os caminhões para essa pessoa de Floresta e essa pessoa não conseguiu pagar os caminhões. Pôs os caminhões para trabalhar, não conseguiu pagar. Acabou que essa pessoa se endividou, os caminhões ficaram já não valia tanto dinheiro mais, porque trabalharam muito numa pedreira. E meu pai foi lá com o oficial de justiça, né? E ia tomar a casa que esse cliente dele morava. E meu pai viu uma senhorinha de muita idade, já uma bisavó, e eu sou netinha. A netinha pediu pro meu pai, com o oficial de justiça, não tira a gente dessa casa não, tio. E meu pai ficou com dó e tirou o oficial de justiça de lá e deixou isso quieto. 18 anos depois, olha como é que é Deus, queridos. 18 anos depois, estou eu falando pro meu pai, pai, devolve o carro para mim, que Deus vai te fazer vir um dinheiro maior do que o carro já nesses dias. Pode me pagar. E meu pai novamente diminuiu Deus. Apareceu essa netinha, que na época era uma criancinha, apareceu 18 anos depois, ligou no meu celular, achando que era o celular do meu pai, e disse, oi, eu sou a Denísia, de Floresta, e me contou a história, que meu pai foi lá pegar a casa deles, e ficou com dó, e não pegou, e a vizinha ainda era viva, estava na casa, e ela agora era professora e tinha guardado um dinheiro, e ela era crente, e tinha recebido a revelação de Deus, de que se ela entregasse aquela quantia que ela tinha guardada, que era uma quantia simbólica perto da casa, nós passaríamos a casa no nome dela, de volta, né, que tinha ido para o nome do meu pai a casa, né, que era um sonho da Bisa, né, reconquistar aquela casa, que era uma herança de família, né? E aí eu disse, pai, tá aí, tá feito o milagre, né? Vamos lá pegar a casa. E meu pai, não vai pegar não, porque eu já larguei isso quieto. Falei, pai, foi meu Deus que desenterrou essa história para passar para essa família, que a Bisa quer morrer em paz, né? Então nós vamos passar essa casa para ele sim. Você não quer me pagar, eu te disse que Deus ia trazer um meio. Por aqueles dias, eu ainda te disse que era dentro de 21 dias, e foi dentro desse prazo, sabe? Entregando profecias para meu pai, ele não acreditando. Então, queridos, veio a casa, acho que foi 60 mil, sabe? A casa valia uns 200, mais ou menos isso, tá? E aí, eu falei, pai, veio de valor de quase 2 carros. Vamos lá pegar. Ele não queria. Aí minha mãe entrou pro meio e falou, você vai pegar sim, que você pegou o carro do menino. E Deus arrumou um jeito de fazer isso, você não está querendo, né? Só porque você diminuiu Deus. E, queridos, quase manifestava demônios no meu pai para a hora de ir no cartório, pegar esse dinheiro e assinar a documentação. Ele estava muito bravo, xingava. E na hora que eu peguei um pacote, da cor de pacote de pão, sabe, marronzinho, com dinheiro dentro, foi lá no Banco do Brasil, pegamos o dinheiro, tinha ido no cartório, tudo, e estava o dinheiro na minha mão, meu pai ameaçou pegar o dinheiro para ele, sabe? Tudo para não se cumprir, mas eu via a interferência do inimigo, né? Aí fui, comprei o carro que eu queria de volta,
Deus tinha falado para mim que eu ia receber meu carro no 24º dia do 9º mês. Tem essa data dentro da Bíblia. Eu só consegui tirar o carro no 24º dia do 9º mês. Eu tenho a nota fiscal dele até hoje. Tirei o carro, um Peugeot 0 lá em Maringá. Era o carro que eu queria tirar. Mas eu tinha só 30 mil e o carro custava 44. E Deus fez um rebuliço para me tirar o carro. Um rebuliço grande, não dá para me contar agora. Muito grande. E eu só consegui sentar no carro no 24º dia do 9º mês. Então são muitos milagres que tem para contar, mas vamos chegar agora na conversão do meu pai. Meu pai teve um AVC, que eu disse para vocês, paralisou parte do lado esquerdo do corpo, né? Eu orei por ele, ele ficou bonzinho de novo. O AVC sumiu completamente, assim, o estrago do AVC, a sequela do AVC, saiu completamente da vida do meu pai através da oração em posição de mãos, né? Aí teve um segundo AVC, ele ficou pior que o primeiro, né? Aí ficou falando com um pouco de dificuldades, caminhando com dificuldade e teve que vir morar onde, queridos? Dentro da minha casa. Quem me humilhou tanto teve que morar dentro da minha casa, no edículo que tinha no fundo. Mas eu já estava casado com a Nilcélia. Ele começou também a maltratar a Nilcélia de algumas maneiras. Sabe, falar palavras de baixo calão, né? E era muito difícil ter o meu pai lá. Muito difícil. Muito difícil. A gente chegava dos cultos, a gente chegava de pontinha de pé para não acordar ele, porque ele queria comer toda hora e tal, mas eu não vim aqui para falar mal do meu pai. Vim aqui para contar a conversão dele, a parte boa, né? E meu pai é uma pessoa tão difícil, a gente clamando por ele sem parar no monte, Deus se converter ele. Deus me deu o seguinte comando: você vai desmontar a igreja da onde ela está e você vai montar a igreja no fundo da sua casa, entre a sua casa e a edícula, que é a casa do seu pai, né? Que era lá um quarto, banheiro e mais 2 cômodos. Tinha no fundo da minha casa, né? Não muito grandes, mas para uma pessoa mais do que suficiente. E o Senhor pediu para me montar entre a minha casa e a edícula do meu pai. A igreja tinha 8 metros por 13. E as pessoas falaram muito mal de mim, os nossos membros, porque falaram que eu queria ganhar dinheiro com aquilo, porque eu pagava lá de aluguel na época, acho que R$2.500 da igreja, mas a igreja estava num lugar ótimo, numa avenida super boa, e Deus falou para mim que era para mim montar a igreja no fundo da minha casa. Só de toldo, mandar fazer um toldo gigante, sabe, para poder cobrir, né, o espaço entre a minha casa e a edícula. Esse toldo teve 8 metros por 13. Ele teve que vir em 2 partes em cima de um caminhão para montar em cima da casa. É muito grande, né? Para nós era muito grande esse toldo, mas para poder tampar ali, para poder nos dias de chuva a gente fazer culto. E o púlpito ficou a 3 metros do quarto do meu pai. Até minha esposa achou que eu estava ficando louco. Eu falei, eu preciso desmontar a igreja por ordem do Senhor. E Deus me explicou todas as coisas. Ele só falou, desmonta a igreja, monta no fundo de casa. Saíram 40% das pessoas da igreja. E muitos milagres acontecendo. Mas o maior de todos os milagres era a gente fazer culto com meu pai aumentando o som da televisão, sabe? Xingando às vezes. Mas aconteceu que um dia, depois de vários cultos, o meu pai saiu do quarto dele, todo mundo ficou olhando. Ele estava engatinhando de joelho no chão, aos prantos, chorando. E entrou no meio do culto, levantou as mãos e falou, eu quero esse Jesus. Foi isso que ele disse para nós. Nós ficamos impactados, porque ele era alguém que levantava o som para atrapalhar o culto, né? E ele falou, eu quero esse Jesus. Jesus me visitou ali dentro, né? Então quer dizer, queridos, para quem zombava de Deus, passou por um segundo AVC, né? Ficou debilitado, teve que ir para o fundo da minha casa, né? Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Até um AVC, até ele morar em casa, foi para atender a minha oração. Eu tive que mudar a igreja, mudar todas as coisas. E tem um rapaz que me pede perdão até hoje. Ele entrou dentro do meu quarto, meteu o dedo na minha cara, eu estava de joelho orando. Ele meteu o dedo, vai com Deus, apóstolo. Vai para o trabalho, vai com Deus.
esse rapaz apontou o dedo no meu rosto e disse assim para mim: o senhor é louco, não é Deus que mandou o senhor trazer a igreja para dentro da sua casa. Ele foi na minha casa, meteu o dedo na minha cara, falou: eu estou pedindo a bênção. Eu só levantei a mão e disse: está abençoado, pode ir. Ele quis ainda retrucar e falar coisas, falou: eu disse que você está abençoado, então vai, tá? Se você acha que não foi Deus, vai embora. Agora, se você continuar falando coisa aqui, eu vou retirar a bênção, eu vou falar algumas coisas para você. Aí ele foi embora. Até hoje ele corre atrás de mim e pede, né, para eu orar por ele, para a gente conversar, e eu não quero papo. Né? Ele foi muito mal educado. Mas fizemos o que Deus mandou e meu pai se converteu. Sabe? Muito difícil, o homem mais difícil para mim de todos é o meu pai, mas ele se converteu. Tá? Ele leu a Bíblia inteira, fui eu que batizei ele, tá? Mas um dia eu tô lá em casa, meu pai já crente, né? Mudando hábitos, eu assistindo isso de camarote, né? A Nilcélia me ligou de Curitiba, eu estava em Maringá. A Nilcélia me disse: o Espírito Santo de Deus me disse que seu pai está tendo outro AVC agora. Eu falei: não tá não, conversei com ele agora há pouco. Ela falou: vai lá que ele está tendo AVC agora. Eu tive a revelação de Deus. Eu fui. Quando eu cheguei no quarto, meu pai estava no chão. Aí o AVC foi muito mais forte. Eu fui orar por ele. O Espírito Santo disse: ó, agora você não vai conseguir a cura, porque eu estou tirando o seu pai de perto de vocês, porque vocês vão ter que viajar muito. Foi isso que Deus me disse. Viajar muito. Né? E foi promessa de Deus e Deus cumpriu. Nós visitamos 247 igrejas até o dia que eu tinha contato, 247 cidades nós tínhamos ido, depois que Deus falou que meu pai ia sair de perto de nós. E meu pai ficou muito debilitado. Nós tivemos que comprar câmera hospitalar, cadeira de roda, aquela cadeira para tomar banho, vários instrumentos para tentar cuidar dele da maneira que ele ficou, né? E aí a família toda decidiu levar ele para uma clínica que tem fonoaudiólogo, que tem fisioterapeuta, que tem toda uma equipe para cuidar dele, que dá banho nele, que ajuda ele e tal. Então ele gostou muito desse lugar, ele está lá há anos, né? Ele é amigo de todos lá, ele gosta demais. É uma clínica de idosos que tem problemas, mas numa casa muito grande, num lugar muito gostoso e muito bem cuidado. É muito caro para ficar lá, mas a família paga. Então, glória a Deus por isso, ele está bem lá. Né? Mas se converteu, ele leu livros e hoje ora a Deus e é uma pessoa boa. Né? Então, queridos, foi um processo. Olha quantas coisas Deus teve que mover. Teve que mover meu pai para dentro da minha casa, mover a igreja para dentro da minha casa, mover todas as coisas ao redor para ganhar ele. Vocês imaginam como Deus teve que fazer com o coração de Faraó, com Moisés operando vários sinais, e Faraó com o coração duro. Então não tem coração que não venha se dobrar diante desse Deus poderoso. Não tem, queridos, ninguém, sabe, que seja tão duro que não venha ser alcançado por Deus. E meu pai teve experiências com Deus. O dia que eu fui batizar ele, sabe, nos céus passou assim um monte de pássaros iguais, mas um monte, assim, que só faltou ficar escuro em cima de nós, de tantos pássaros que passaram, e eram pombas. Né? Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Bem no dia do batismo do meu pai, sabe, na hora que acabei de mergulhar ele, vem aquele monte de pombas. Eu não sei como chama, né, um coletivo de pombas, mas muitos. Eu ia falar um enxame, mas enxame é de abelhas, né? Muitas pombas, muitas. Né? E nós ficamos impactados. Eu falei: Deus, eu acho que a minha missão, né, para com meu pai, né, se concretizou. E a igreja que eu tinha mudado para dentro de casa e perdi membros, e aos olhos de muitos pastores, sabe, saiu um papo de que eu queria ganhar o dinheiro do aluguel, por isso que eu levei a igreja para minha casa. E nós só tivemos perca de membros trazendo a igreja para minha casa. Não foi bom para a igreja, foi bom para atender, para a vida do meu pai. Para a igreja foi péssimo, na verdade. Mas como Deus é muito justo, eu, por obediência também, quando nós acabamos o trabalho na vida do meu pai, Deus levou nós para um galpão maior em Maringá, mais bem localizado. Nós fizemos ficamos um ano lá dentro, e no segundo ano nós já fomos para o nosso galpão próprio,
a qual não pagávamos aluguel. Então, tudo aquilo que veio de vergonha, sabe? Pessoas dizendo isso, aquilo de mim, da Nilcélia, né? A Nilcélia demorou 21 dias para Deus falar com ela. Ela estava falando também que eu estava louco, desmontando a igreja, né? Mas depois de 21 dias ela falou, marido, Deus falou comigo também, exatamente isso que é para fazer. Eu falei, então glória a Deus, ela estava indo no monte fazendo campanha para Deus falar com ela. Aí Deus falou. Então, queridos, aqui eu contei um pouco da conversão do meu pai. Aí tem a minha mãe, que era católica assim ao extremo, sabe? Que eu vou contar para vocês só se vocês colocar um likezinho aí, eu tô ficando sem like. Olha aí, pastor Elias, ora aí para esse povo dar like para nós. Amém? Eles esquecem de honrar a gente com likezinho, não custa nada, querido. Tá? Eu vou contar o testemunho da minha mãe, mas eu quero ver o like crescer ali, ó. Amém? Aí, já, só de eu falar, uma pessoa já colocou. Tem 83 pessoas na live, né? E 64 likes. Vamos lá. É ruim ficar pedindo aqui para mim, sabia? Eu não gosto não, mas o YouTube só acredita que as lives são boas se ele vê o povo dando joia. Senão, ele fala assim, não, o povo não gosta, o povo vai lá e não curte. E ele é um robô. Vamos mostrar para o robô que nós gostamos, né? Tem uma pessoa que tirou o like. Mas vamos lá, vou contar agora rapidinho para vocês como foi a minha mãe. Eu morava com a minha mãe. Shalom, pastor Telmo. E aí, queridos, eu já era bem avivado, né? E aí eu chamei a minha mãe, né? Chamei a minha mãe e disse assim, mãe, eu cheguei dos Estados Unidos, né, convertido, e a minha mãe disse o seguinte para mim, filho, eu te reconheço, eu reconheço a sua voz, eu reconheço a tua fisionomia, sei que fui eu que te gerei, né, mas eu não te reconheço mais como pessoa, você é outra pessoa, você mais parece o meu pastor e não... Né? E na verdade ela estava na igreja católica, né? Ela falou, você parece mais um padre para mim agora, aqui do que o meu filho. Na tua boca havia mentira, na tua boca havia engano. Eu olho nos seus olhos agora e eu vejo alguma coisa santa. Eu vejo algo que vem da parte de Deus. Eu não consigo olhar para você e não sentir a presença de Deus. Sabe? Falou, fizeram uma lavagem cerebral em você. Eu não estou com saudade do velho filho, eu só não conheço o novo. E ela me disse isso muitos dias, ela ficava meio cabreira comigo. Ela ficava me olhando estranho e falava, você é outra pessoa. Eu falei que Jesus me encontrou, mãe. Falou, mas não te reconheço mais. Teu cérebro não é mais o mesmo, parece que foi trocado. As coisas que você fala, as gírias, e foi tudo embora, a malandragem. O que aconteceu? Eu falei, Jesus me lavou com o seu sangue, mãe. Essas foram as palavras dela, tá, queridos? E aí eu falei, mas mãe, tem algumas coisas erradas aqui em casa. Você serve a vários santos que você chama, mas são imagens de escultura. E na verdade não são santos, mãe. São demônios. Que no sincretismo religioso a senhora vai descobrir essas mesmas imagens dentro de centros, né, de satanismo. E ela não queria acreditar, e foi aquela dificuldade, ela servindo essas imagens, né? Um dia, eu estava indo para um treinamento de líderes, no Bola de Neve da cidade de Londrina, Paraná. E enquanto eu estava nessa viagem, antes de eu viajar, eu olhei aquelas imagens dela e me deu um estralo assim, né? Você não pode fazer o que eu fiz, você tem que ter um comando de Deus. Nossa, o sol está batendo aqui agora, queridos. Tá? Você não pode fazer o que eu fiz, mas eu fiz com um comando específico. Né? Me deu um estralo assim, o senhor falou assim para mim, pegue todas essas imagens e jogue-as fora. Né? Aí eu falei, mas eu nunca vi o senhor fazendo isso com as outras pessoas, por que aqui em casa? Ele falou, você está orando para a conversão da sua mãe e chegou o tempo. Eu falei, então eu vou te pedir uma confirmação, Deus. Eu pedi uma confirmação para Deus, uma mulher que limpava lá em casa uma vez por semana, do nada, no mesmo dia que eu pedi confirmação para Deus,
ela vem e faz o seguinte comentário para mim, do nada, sem a gente estar nem conversando. Ela diz: Ronaldo, você sabia que a minha neta ganhou uma santinha assim, ó, de plástico? E daquele dia para cá que ela ganhou, ela vê vultos e não dorme bem mais? E eu captei, eu falei: acabei de receber algo do céu aqui. Ela falou: eu joguei fora aquela imagenzinha e a menina voltou a ficar bem. E eu não tinha conversado nada com ela, só com Deus. Falei: eu acabei de receber a confirmação de Deus. Talvez você recebe confirmações do Senhor, mas não sabe ainda discernir Deus falando com você, tá? Mas é só você ficar ligado que você vai entender. E aí, queridos, nessa eu juntei as 22 ou 28 imagens dela, coloquei dentro de várias sacolas de supermercado, mas umas 6 sacolas. E coloquei as imagens dentro, a maioria de gesso, e juntei as sacolas, 6 sacolas, uma dentro da outra, para não rasgar. E bati com um martelo de borracha, desses de assentar piso que tinha lá em casa, e bati, quebrei elas todas, ficaram todas quebradas, e joguei num dumpster, não sei como é que chama no Brasil, um container desses de entulho, joguei lá dentro e fui para Londrina nesse treinamento de líderes, no sábado. Quando minha mãe chegou do serviço, ela perguntou: Ronaldo, onde estão as minhas imagens? Eu falei: mãe, eu brinquei com ela ainda, eu falei: mãe, elas saíram para fazer os milagres, elas já voltam, sabe? Porque eu já tinha tido várias conversas com ela, eu apresentei vários pontos na Bíblia onde Deus fala que não quer ser comparado à imagem de escultura, né? E aí a minha mãe falou assim para mim: você vai comprar uma por uma de volta com o seu salário. Eu disse: amém, mãe, quando a gente voltar a gente conversa. Ela gritou no telefone, sabe, de brava, tinha imagens que vieram de Portugal, sabe? E é estranho porque são várias santas, cada uma com o nome, é Fátima, é Lourdes, é não sei o que lá do Rosário, são várias. Tem negras, tem branca, tem amarela, tem japonesa. E falei: mãe, qual que é a mãe de Jesus aí? Né? Ela falou: todas. Eu falei: não, né? Não são todas. É só uma e ela não pode, ela não é santa. Amém? É uma mulher que a gente admira, né? Deus é Pai, Filho e Espírito. Não tem nenhum outro na Bíblia. Tem pessoas que fizeram um bom trabalho, mas Virgem Maria nem sempre foi virgem. Foi virgem para ter Jesus. Depois ela teve outros filhos e filhas que não foram concebidos pelo poder do Espírito Santo. E expliquei, preguei para ela e nada adiantou. Um dia Deus mandou eu jogar tudo fora. Eu joguei. Quando eu voltei desse seminário, eu achei que ia encontrar minha mãe muito brava. E encontrei minha mãe serena, dizendo: Deus falou comigo. Deus falou comigo que essas imagens nada valem. Então, queridos, eu mandei na época que Deus mandou. Então, como Deus mandou, Ele garantiu que não fosse criar um atrito violento lá em casa. Você não pode chegar em lugar nenhum e tocar nas coisas dos outros, na fé dos outros. Eu sou totalmente contra. Totalmente, não um pouco só. Amém? Nós devemos respeitar a fé das pessoas até que Deus alcance elas. Eu usei drogas durante 28 anos da minha vida, 26 anos. Não, perdão, eu fui do mundo 26 anos. E quando Deus me alcançou, Ele me alcançou. Então, temos que respeitar os tempos. Mas, queridos, minha mãe se converteu de uma maneira que ela virou diaconisa na igreja a qual eu cuidava, né? Antes de morrer, ela foi ungida pastora. Ela foi, eu estive no batismo dela, não pude descer junto dentro da água porque meu pastor não deixou, né? Mas teve uma grande experiência no batismo que eu contei para vocês. E ela virou uma tremenda mulher de Deus, que lia a Bíblia todo dia, que tinha experiência com Deus, que me entregou profecia. Morreu no Covid. Deixaram eu entrar dentro da UTI que ela estava, 41 dias na UTI. Deus fez eu voltar do Rio Grande do Sul, falou: eu vou recolher sua mãe. Deus não disse eu vou manter ela, falou: eu vou recolher sua mãe que ela está cansada, com muitas sequelas no corpo. Quantas vezes eu fui usado para operar curas na minha mãe? Várias vezes. Mas ela está muito cansada e Deus recolheu ela, está bem melhor que a gente, mas... Falei para ela: não vá para o hospital, que lá eles vão te entubar. Ela foi entubada, né?
Mas, queridos, ela se converteu de uma maneira muito linda. Ela virou uma mulher de Deus, ela virou uma santa. Você chegava na casa dela assim, você sentia, sabe? A paz que ela estava ali com Deus. E eu tive a honra de todas as Bíblias que ela leu. Foram todas que eu dei. A última que ela deu está aqui guardada. A última que eu dei para ela. E de todas as coisas que ela tinha, né? Eu falei, pode doar todos os móveis da casa, pode doar tudo para as pessoas que não têm dinheiro. Né? Eu não quero nada dela, só quero uma coisa, eu quero a Bíblia. A última que eu dei para ela de lembrança. Né? Logo eu vou estar com ela. Mas ela foi com Deus, né? Foi com Deus. Então, queridos, quando entreguei minha vida para Deus, eu falei, pode usar, mas usa mesmo, não seja igual, que não seja igual essas pessoas que falam da boca para fora, né? Deus me usa e não acontece nada. Eu falei, pai, me usa mesmo, para a conversão dos meus parentes. E aí comecei, eu alcanço uma tia aqui, que tinha imagens em casa também, largou, virou cristã, outra tia lá, uma outra tia, alguns primos, e tem os resistentes, né? Que eu estou batalhando ainda, mas que não querem nada com Deus, né? Esse o fim deles vai ser muito trágico se eles não se entregarem. Tem gente que Deus dá experiência e tal, mas não. Queridos, para Deus também trabalhar na conversão do meu pai teve uma época que ele regrediu tanto que ele virou um motorista de caminhão. Para quem era dono de mais de 20, ele teve que ser motorista de um dele, o último, sabe? Quer dizer, ele regrediu muito, tá? Não estou dizendo que tem alguma coisa errada com ser motorista de caminhão, mas para meu pai, que tinha 20 motoristas guiando caminhões para ele foi perdendo até ele ficar com um só, devido às atitudes dele, colheitas dele. Tá? E foi Deus que me disse isso, não fui eu não, tá? Ele estava no Mato Grosso, num lugar onde posto de gasolina, assim, tipo 200 quilômetros de distância, ou mais, sabe? Já avisado com placas, ó, enche o tanque do carro, do caminhão, porque o próximo posto eu não sei na onde. E travou. Amém, pastor Manuel? Olha só que tremendo. Meu pai estava com um caminhão guiando nessa estrada do Mato Grosso e travou um freio da carreta. A carreta o freio da carreta é feito com um S, que quando ele abre assim, ele espreme, sabe? Uns negócios chamado patim. Um negócio cheio de lona de freio, ele espreme dentro de uma campana, de uma roda e trava. E faz frear, né? Por esfregar essa lona de freio dentro de uma campana. E esse S, acontece um acidente com ele, é raro acontecer, mas acontece. Esse S passa do ponto, acontece muita força ali, passa do ponto, fica travado aquilo, e o caminhão é forte, está pesado e continua arrastando aquilo por tempo. Essa campana vai ficando vermelha de quente, põe fogo no caminhão. E o caminhão do meu pai começou a pegar fogo. E meu pai, desesperado, pegou o extintor e foi lá tentar apagar o fogo na carreta, e estava carregado de açúcar. E quando o fogo começou a pegar no açúcar, na lona do caminhão, começou a pegar mais fogo, né? E meu pai via que os carros que passavam, que eram poucos, pegava o extintorzinho dos carros, jogava no fogo, era igual aumentar o fogo, não fazia nada, sabe? O extintor não apagava nada. Pararam 7 carros e nenhum extintor ajudou em nada. E a reação do meu pai foi me ligar. Meu pai me ligou, estava jogando bola com um grupo de pastores, que uma vez por 15 dias, um mês, a gente jogava uma bolinha, chamava Bolinha Santa. Então a gente estava jogando bola e eu estava longe do meu celular estava longe, estava as bolsas do pessoal ali, e eu ouvi meu celular tocando, o Espírito Santo falou, atende agora. E eu falei pro pessoal, vou ter que sair agora. O pessoal reclamou, eu falei, agora. Atendi o celular do meu pai falou, tá pegando fogo no caminhão e vai queimar tudo, é o último que eu tenho, pede para Deus aí para fazer alguma coisa. Eu parei o time de futebol, falei, gente, vem cá comigo, tô orando há muito tempo para a conversão do meu pai, vocês esperam um pouco aí, vem orar comigo aqui, porque tá pegando fogo no caminhão dele, não tem jeito de apagar. Meu pai me disse, dali 1h e pouco, que apareceu uma pessoa de dentro do nada,
da lavoura, assim, sabe? Apareceu uma pessoa com uma mangueira dessas de irrigar lavoura, que é mais grossa do que essas mangueiras de bombeiros, sabe? E já com a água ligada, e apagou o fogo de maneira instantânea. Sabe? Meu pai disse que não tinha uma sede de fazenda, uma casa em volta, nada. Nada. Falou que não tem como ter água ali perto, sabe? Apagou, meu pai pediu, agradeceu muito a pessoa, mas pediu para ela esperar um pouquinho, que ele ia até na cabine do caminhão, pegou fogo na parte de trás, chama carreta, né? Ele foi no cavalo, a parte da frente, para pegar um dinheiro para abençoar o cara. Quando ele voltou, meu pai falou que não tinha rastro de mangueira, a mangueira estava ligada e não liga-se na ponta dela, liga só, né, na fonte. Então, meu pai falou que essa pessoa desapareceu do meio do nada. Foi questão de 30 segundos ele até na cabine e voltar. Não tinha nenhum rastro da água, meu pai falou. Se o cara fosse embora com a mangueira ligada, ele chegou com ela ligada. Você vai embora com ela ligada, meu pai falou que o solo estava seco. Você batia o pé e levantava poeira, sabe? E meu pai falou que a lavoura era dali uns 6 metros onde ele estava, sabe, na beira da pista, né? Meu pai procurou, não tinha rastro nem da água, nem da mangueira, nem do cara, nem de nada, sabe? Então, meu pai contou esse testemunho na igreja dizendo que um anjo, ele não disse com uma pessoa, um anjo apareceu com uma mangueira d'água gigante, que ele nunca viu, e jogou no caminhão dele. Meu pai conseguiu destravar o freio e ir embora com o caminhão mesmo todo sapecado, queimado, teve um prejuízo, né? Teve que trocar algumas tampas do seu bitrem, que chama, né? Aquela parte de trás, mas que para você ver. Então Deus foi dando sinais para o meu pai, né? Uma vez meu pai chegou lá na minha casa e foi tomar banho, ele tinha deixado a carreta em algum lugar, veio de táxi para casa, e quando ele chegou, que ele tinha acabado de tirar a roupa, meu pai era aquele que tira a roupa na frente dos filhos, vai, sabe, larga a roupa no meio do corredor e entra no banheiro tomar banho, e ele estava nu. Eu falei para ele assim: põe tua roupa de volta agora, pai. Ele falou: por quê? Eu falei: porque estão roubando seu caminhão agora. Ele falou: quem te disse tal? Eu falei: o Senhor me disse. E ele: vai para lá. Eu falei: me fala onde está o teu caminhão que eu estou indo lá. Ele viu que eu estava falando sério. Ele pôs a roupa, mas ele foi me xingando. Na saída de casa, enquanto punha a roupa, até no caminho, ele foi me xingando. Quando nós chegamos no caminhão dele, estava parado na frente de um lugar chamado Acessórios do Velho. Um lugar lá que vendia acessórios para caminhão. Mas era sábado, depois da 1 da tarde, então estava fechado esse lugar. Enquanto meu pai deixou o caminhão na frente dos Acessórios do Velho, né, era antes do meio-dia. Mas é um lugar ermo, é cheio de gente quando tem de serviço. Fechou, fica ermo, não tem ninguém lá. E o ladrão estava dentro da cabine do meu pai, já tinha roubado o tacógrafo, que é uma peça que tem no meio do caminhão aí, que marca as velocidades que o caminhão andava, né, uma agulha riscando uns disquinhos, né? Valia uns R$800. O cara estava dentro quando nós chegamos, roubando. E esse cara saiu correndo com o tacógrafo na mão no meio do milharal. E meu pai falou: se ele pegou a minha maleta de cheques, tem mais de R$40 mil de cheques para ser trocados lá dentro, né? E meu pai entrou lá dentro, eu fui orando com ele. Ele entrou lá dentro, tava tudo bagunçado, todas as coisas do meu pai jogadas no chão, assim, ó. O cara foi tirando, o cara pisou em cima da maleta de cheque. Pisou em cima. E achou que era uma maleta de papéis, né? E não levou, né? Então meu pai agradeceu muito a Deus, pediu perdão para mim, né? De que tá me xingando. E eu falei: pai, agora eu sou um homem de Deus, o senhor não me xinga mais não. Que todas as vezes que o senhor me xingar, você não tá xingando mais seu filho. Você está xingando alguém que Deus ungiu, capacitou com dons. Então, toma cuidado, eu estou te avisando que eu não quero seu mal, né? Eu já vi pessoas morrerem tocando, né, umas nas outras, né? Pessoas que eu já vi 8 pessoas morrerem, sabe, que se levantaram contra eu fazendo a obra, que eu falei: Deus, eu não fui chamado para brigar com essas pessoas, não. Eu não pedi nada para Deus, só deixei nas mãos dele e falei: o senhor cuida. Já vi 8 pastores faleceram por fazer isso, né? Faz tempo já que essas coisas aconteceram. Aí eu chamei de pai e falei: pai, quem está fazendo a obra para o Senhor com esmero, com dedicação, amém, são chamados de ungidos do Senhor. Então cuida da tua boca, cuida da tua língua. E se o Senhor não percebeu, o Senhor está perdendo tudo. Falta só um caminhão. Mas, queridos, foi dito e feito. Dali uns dias que aconteceu com ele, no último derrame dele, ele capotou um caminhão a 40 km por hora. 40 km por hora é muito devagar,
Sabe, ele teve um AVC, foi indo, não conseguia mexer com o volante, capotou o caminhão quase parado, tombou o caminhão. Quem foi socorrer? Eu e o Célio. Sabe? Então ele perdeu o último caminhão dele, nós vimos meu pai perder tudo por causa de mentira. Moral da história: cuidado com quem você fez aliança. Você fez aliança, não é só com o teu cônjuge, não. Você fez aliança em 3. É você, que no meu caso eu, a Nilcélia e Deus. Amém? Quando você trai um, você está traindo o outro. Tá? Então eu falo para as pessoas, eu e a Nilcélia já passamos por muitas dificuldades, mas Deus esteve junto, por isso que a gente permanece unidos, sabe? Felizes. Quando um está meio assim, o outro está firme. Quando o outro está meio assim, o outro está firme. Quando os dois não estão meio assim, Deus está firme. Então sempre o cordão de 3 dobras não vai ser rompido. Amém, meus queridos? Tá? Quero agradecer vocês por estar aí até agora. Os likes que vocês deram ajuda a gente. Muito obrigado, viu? Convido vocês para estarem na base algum dos terceiros finais de semana do mês de 2023, porque dezembro já está lotado. Dezembro acabou em um dia. Acabou todas as inscrições. Né? Em janeiro vai ter o pastor sul-coreano aqui que opera milagres diferentes do que nós operamos, tá? As inscrições estão abertas, se eu fosse você eu faria, tá? Para janeiro e fevereiro. É 2 treinamentos muito especiais que vão acontecer, tá bem? Então, vai para a escola, Guilherme, vai com Deus, queridão. Né? Quem for ter trabalho agora, que Deus abençoe muito teu trabalho, teu dia, tua família, teus filhos, tua casa, os teus bens. Que Deus blinde as suas coisas, em nome de Jesus, viu? Que durem mais do que o normal, que você prospere em tudo, tá? E que você ganhe todos os seus parentes para Jesus, tá bom? Jussara, ótimo trabalho aí, Rosária, tá bem? Rosária, como que você não conseguiu a vaga? Você está vindo da Espanha? Pode vir, tá feito sua vaga comigo, pode vir, tá bem? A gente sempre deixa ali 10, 12 vagas, que é para eventuais, tá? Madrid. Pode vir, você tem a minha palavra, tá bom? Bem tranquila, tá? Então a gente sempre tem ali umas vaguinhas que é só para, sabe? Para coisas que o Senhor manda. Fala, aquela pessoa precisa vir, você é uma dessas, então vem, tá bom? Estamos esperando, tá joia? Pode vir mesmo, pode ficar tranquilo. Então, se não tiver cama aqui, eu dou a minha, mas você vai vir, tá bom? Então, gente, ó, bom trabalho, bom dia, até amanhã. Amanhã nós vamos fazer outra, tá? Outro café da manhã com Deus. E amanhã eu vou contar meu testemunho. Amanhã vai ser power, tá? Tá bem? Então, ó, ótimo dia para todos, em nome de Jesus. Tchau, tchau.